Então, estamos aqui dando continuidade ao seminário, a edição 2020, seminário Oficina Permanente, Justiça, Bem-Estar e Economia. Então, a gente tem uma apresentação do Marco Aurélio Guimarães que chama Trabalharmos Menos para Trabalharmos Todos, e essa ideia veio a partir de um encontro que a gente teve no ano passado. E nesse encontro, na homenagem, eu acho que foi, né? Na homenagem da organização, o centenário da Organização Internacional do Trabalho, um pouco antes de começar, um pouco antes da abertura do evento, conversando com, não lembro com quem, alguém que com certeza estava participando do evento, e a gente falava sobre a questão da inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. E aí eu lembrei de um filme da década de 90, que depois se transformou numa trilogia. O filme chama Antes do Amanhecer. E nesse filme é um encontro de, enfim, um rapaz e uma moça que não se conhecem, eles se encontram em Paris, eles estão em trânsito, né? Ela indo para o leste europeu e ele voltando para os Estados Unidos, se a memória não me falha. E eles passam algumas horas, a noite inteira e tal, conversando, etc. E num determinado momento dessa conversa, esse rapaz ele vira para a moça e diz o seguinte: pois é, eu vejo as pessoas falando sobre a entrada no seu processo produtivo, no seu escritório, no seu trabalho, de uma determinada máquina, um determinado sistema, para facilitar, para promover a facilitação. E aí, e continuando, né, ele diz: o que eu não ouço ninguém dizer é que a conta do equipamento do sistema, da tecnologia digital ou de informação que está entrando, esse tempo economizado é apropriado por aquele trabalhador. E mais ainda, apropriado por aquele trabalhador e no sentido de fazer alguma coisa que lhe seja proveitosa, mas fora do mundo do trabalho. Tipo, ele dá até um exemplo. Tipo, uma coisa que nunca fez, ir a um templo budista. E foi assim que, lembrando disso, eu digo, olha isso. Vou falar, porque foram os dois que acertaram o nome do filme. Foi Marco Aurélio e o reitor da Universidade do Paraná, que não recordo o nome, não sei nem se ele continua reitor. Mas, enfim, é nesse sentido. Então, vamos lá, Marco, um prazer, uma gratidão imensa tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, né? Obrigado pela sua simpatia, pela sua gentileza. E esse filme aí, que hoje é um filme de época, aliás, porque hoje as pessoas elas ficam sem, quando elas se conhecem, imediatamente elas vão trocar o seu e-mail, elas vão adicionar uma outra nas redes sociais. E o filme não havia isso na época, e simplesmente eles marcavam um encontro no ano seguinte, ou 6 meses depois, se eu não me engano. Então, hoje o filme, o roteiro estaria frustrado, ou se fosse para manter o roteiro, nós teríamos um filme de época, um filme onde as pessoas não se relacionavam em rede. Mas é um filme muito interessante, né? Um filme assim que foi muito marcante para mim, é um filme que eu adoro, que sempre quando ele está aí reprisando, eu assisto novamente. Né? E realmente, você e o Ricardo Marcelo Fonseca acertamos qual era o filme. E até uma curiosidade, né? Teve toda essa discussão aí sobre se os reitores eleitos pelas comunidades acadêmicas, eles seriam nomeados pelo presidente da República. O professor Ricardo Marcelo foi eleito, assim, de uma forma acachapante em relação ao outro candidato, e hoje recebemos uma notícia boa para o meio acadêmico paranaense, no sentido de que ele foi reconduzido a seu cargo de reitor. A portaria, inclusive, saiu hoje, e devido a essa coincidência de você ter lembrado dele, eu menciono aí essa vitória do meio acadêmico. Muito bem, então, doutora Valéria, Alexandre, não sei se da onde você é, eu não o conhecia, né? Você é carioca também?
Eu sou sim, doutor Marco. Eu sou desembargador do trabalho aqui no Rio de Que Janeiro. genial, que Tá? genial, que bacana. E é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Tá? Então tá certo. Pessoalmente virtual, né? Eu pessoalmente hoje. Eu também eu já falei Exatamente. várias vezes isso que a gente está falando aí é pessoalmente, e não deixa de ser pessoalmente. E Alexandre Valério, Alexandre, melhor dizendo, me permita também lhe chamar de Alexandre Claro, diretamente, sem claro. algum outro tipo de tratamento mais formal. Eu gostaria de dizer assim que eu sou muito fã dos cariocas. Para mim, o carioca é uma civilização, né? Um estilo de Uhum. vida que eu aprecio demais. O Rio de Janeiro tem os seus problemas, mas o Rio de Janeiro é assim a paixão nacional. Essa semana eu estava olhando lá na minha timeline lá das redes sociais e uma procuradora do trabalho disse: não acredito que estou há tanto tempo sem ir ao Rio de Janeiro. Certamente ela estava se referindo aí à pandemia. E eu digo para a Valéria sempre: Valéria, que delícia falar com vocês, né? O carioca deixou o nosso português a língua mais bonita do mundo, né? Eu, né, tenho um sotaque altamente curitibano, todas as palavras para mim são oxítonas. Se vocês forem observar o jeito que eu falo, eu acentuo todas as palavras na última sílaba. Todas as sílabas, as últimas sílabas são tônicas. Eu jamais vou ler uma palavra que eu não conheço e vou deixar ela proparoxítona, por exemplo. Ela sempre será oxítona, minha primeira leitura de uma palavra que eu não conheço. Então, muito bem, então eu queria deixar aí o registro deste momento, né, do prazer que eu sinto em estar aqui participando com vocês, doutora Valéria e o desembargador aí, Alexandre Cunha, do TRT da Primeira Região. Muito bem. E aí, né, eu conversei muito com a Valéria sobre o que nós falaríamos, né, como seria a abordagem do tema que eu iria expor neste evento organizado pelo IAP. Nós chegamos à conclusão que nós trabalharíamos com essa provocação, trabalhar menos para trabalhar em todos. Isso não é novo, né, doutora Alexandre e doutora Valéria? Na verdade, a gente já vem trabalhando com essa ideia há muito tempo, desde os anos 90. Né? A sociologia do trabalho francesa trabalhou muito bem esse tema, e esse tema, inclusive, acabou acarretando na diminuição da jornada de trabalho dos empregados franceses. Né? Primeiro foi de 40 para 39, depois de 39 para 35. Muito bem. E também, né, isso também já foi trabalhado com outros doutrinadores, vamos dizer assim, todos focados na sociologia do trabalho, em específico, e um autor que eu conheço bem, porque foi um objeto de estudo meu quando eu fiz o mestrado na PUC do Paraná, que é o Jeremy Rifkin. Né? O Jeremy Rifkin, ele trabalha muito bem com a ideia do fim do emprego, né? A ideia de que nós seríamos substituídos por máquinas, por inteligências artificiais, e também a ideia da era do acesso, que é um outro livro que também é um best-seller também do Jeremy Rifkin. E ele diz o seguinte, que a economia iria se desmaterializar, que o dinheiro em espécie iria desaparecer, que nós não utilizaríamos mais o meio de troca de bens através de um sistema de compra e venda tradicional, mas sim o acesso a determinados produtos. E quando eu estudei isso lá nos anos 90, eu disse, nossa, como é que isso vai acontecer? Né? Como é que isso vai se desenvolver aí no decorrer dos próximos anos? E hoje nós estamos absolutamente inseridos dentro desse contexto. Né? E por quê? Porque hoje nós não compramos mais o CD e o DVD. Aliás, é uma pena, inclusive, porque nada melhor do que perder umas horas lá na livraria para comprar um CD ou um DVD. Né? A delícia. Aliás, todo final de ano eu me dava um presente, e uma das coisas que eu comprava era aquelas caixas de DVD, né? Porque esse é o meu presente de final de ano para mim mesmo. Aquela caixa do DVD com a obra completa do cineasta, aquela caixa de CD com a obra completa de um determinado cantor. Isso não existe mais. Por quê? Porque hoje tudo está no streaming. Né?
A própria ideia também é do veículo, né? Quando nós, né, temos um pouco mais de idade e entendemos ou lembramos quando o carro era um investimento, quando ele fazia parte do patrimônio, né? E hoje em dia isso não existe mais, né? E por quê? Porque a gente tem acesso a um tipo de serviço que é o Uber, né, dentro de uma plataforma digital que possibilita este acesso a um serviço que substitui o próprio carro, o carro próprio, melhor dizendo. Então, a gente verifica o quê? Essa desmaterialização da economia, esses elementos que foram trazidos pelo Jamie K. Rifkin, no sentido de que nós vamos ser, sim, entre aspas, substituídos pela inteligência artificial, e, aliás, Jamie K. Rifkin é um distópico, né? E também que a economia vai mudar no sentido de que nós vamos ter acesso a produtos, né? Nós vamos mudar o paradigma da compra e venda, e isso está evidentemente estabelecido nos dias atuais. Muito bem. Quando eu falei também dos sociólogos do trabalho, nós não podemos deixar de falar do Guy Asnar, que é realmente quem trouxe essa ideia bem no início dos anos 90 e que acarretou nessa mudança paradigmática da fixação das jornadas de trabalho na França. Mas, muito bem, então nós temos uma preocupação em garantir o acesso do cidadão ao trabalho, né? E como fazer isso? Mas a preocupação, eu acredito, que atualmente não seja única o simples acesso do trabalhador a um posto de trabalho, para ele manter efetivamente a sua subsistência e a da sua família. Mas, sobretudo, né, a ideia de que nós temos que disponibilizar, criar postos de trabalho e postos de trabalho com qualidade, aquele que garanta uma dignidade mínima para o trabalhador. Vamos imaginar aí o trabalho nas plataformas digitais, né? O motorista do Uber, o entregador aí desses programas de entrega de refeições. Esses trabalhadores, né? Eles têm garantido um mínimo de proteção social através da lei, né? A estes trabalhadores existe a garantia de um trabalho digno. Estes trabalhadores têm direito a uma limitação da jornada de trabalho, ou mais do que isso, a um descanso semanal remunerado, ou então a férias remuneradas anuais. Então, me parece que, não obstante a gente verifique a abertura da possibilidade de postos de trabalho dentro das plataformas digitais, a gente verifica o quê? Que estes trabalhadores, eles estão absolutamente precarizados. E não é à toa, inclusive, que se menciona, e aí nós podemos citar o Marcos Feliciano, que é o professor de Direito do Trabalho do PPGD da USP, ele diz o seguinte, que a gente vive uma verdadeira fase de uberização. Então, ele utiliza esta adjetivação para dizer que hoje o que nós temos também é a abertura de postos precarizados, ou seja, há uma precarização da tutela do direito do trabalho, né? Ou seja, um trabalho que vem sendo realizado sob a pecha de que nós possuímos empreendedores ou microempreendedores, né? E esse trabalhador do Uber, do aplicativo de entrega de refeições, ele é realmente um microempreendedor? Ele é realmente um microempresário? Né? Então, essas questões é que eu vou abordar aqui na minha fala. Muito bem, mas antes, então, o que a gente verifica dentro dessa tendência do mercado de trabalho? Nós verificamos o quê? Um avanço da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, né? O poder das plataformas para a execução de serviços, e aí citamos até dentro do meio jurídico, as Lawtechs, ou então dentro do meio financeiro, as Fintechs, e as implicações da vida em rede, né? Aliás, né, aqui nós estamos absolutamente implicados em rede. Eu estou falando de Curitiba, vocês estão falando do Rio de Janeiro. Conheci a doutora Valéria num evento, também um evento que foi realizado em rede, né? Um evento que foi transmitido virtualmente. E como que isso vai impactar no trabalho? Como que isso impacta no mercado de trabalho, especialmente do Brasil? E o que o Brasil vive nesse momento?
né? Não obstante pandemia, não obstante uma infinidade de situações, uma crise econômica mundial, nós temos já um mercado que vinha se precarizando a cada dia, né? Um mercado que passou por uma fase de uberização e vem passando por uma fase de uberização, ou seja, essa precarização da tutela do direito do trabalho, sobre um argumento de que esses trabalhadores são microempreendedores, né? Um excesso de pejotização, né? Então, nós temos na base trabalhadores uberizados e, dentro de um nível médio, trabalhadores pejotizados, e eu vejo isso crescer no dia a dia, e não estamos dizendo aquele trabalhador pejotizado que vai ganhar 200 mil reais por mês. Esse me parece que não tem nenhum problema com a pejotização. Mas o que a gente verifica, a partir dessa pejotização, seria o quê? Trabalhadores que ganham 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, que são pejotizados. Eles são obrigados a abrir empresas para quê? Para mascarar a existência de um contrato de trabalho. E esse trabalhador, que está dentro do nível intermediário, que ele talvez até esteja adaptado às novas realidades do mercado, né, ele acaba tendo que precarizar a forma de prestação de serviços em detrimento de um mercado que está cada dia mais flexível. Né? Então, a gente verifica o quê? Essa ideia de pejotização. A ideia de uberização está muito na base da pirâmide, né? Enquanto que a ideia de pejotização chega até o ápice da pirâmide. Obviamente que quando eu tenho lá no ápice da pirâmide um trabalhador que recebe 200 mil reais por mês, eu tenho uma situação diferente, mas aquele trabalhador que está numa posição intermediária da pirâmide, nós temos uma absoluta precarização. E os postos de trabalho que estão sendo disponibilizados aos cidadãos, eles estão muito mais vinculados a quê? A esta ideia de flexibilização. Além disso, caríssimos, nós temos que, além da uberização, da pejotização, existem também outras formas precarizantes de trabalho, né? E eu digo aí, uma delas, a questão da terceirização, né? A terceirização ela foi trazida dentro da onda da reforma trabalhista com a alteração da Lei 6.019 de 74. Né? E houve uma amplitude, uma ampliação das possibilidades de terceirização. A terceirização é uma realidade, né? Eu acho até que o Tribunal Superior do Trabalho, quando vinha entendendo aí pelo reconhecimento de vínculo de emprego, quando vinha entendendo pela impossibilidade da terceirização da atividade fim, ele vinha legislando. E, dentro desse ponto de vista, a Lei 6.019/74, na sua atual redação, pelo menos nos trouxe alguma segurança jurídica. Agora, a partir desse ponto positivo, nós temos uma infinidade de pontos negativos, que seria o quê? Seria a precarização do trabalho. Por quê? Porque aquele trabalhador terceirizado de uma empresa multinacional, ele não vai ter os mesmos direitos dos empregados dessa empresa multinacional. E cito como exemplo mais emblemático o pagamento dos lucros e resultados, que é específico para os empregados da empresa. Então, pode existir o quê? O interesse da própria empresa, mesmo a multinacional, em terceirizar cada dia mais. Por quê? Porque aqueles benefícios que são concedidos aos seus empregados não são extensivos aos trabalhadores terceirizados. Por exemplo, Curitiba é um polo automotivo. Nós temos aqui uma indústria automotiva que paga 30 mil reais de PLR por ano para os trabalhadores do chão de fábrica. Né? Isso certamente não é estendido aos trabalhadores terceirizados. Há uma precarização, mas esta é uma realidade com a qual nós vamos ter que conviver. E até digo o seguinte, que essa precarização efetivamente existe, mas esse empregado terceirizado, ele vai continuar sendo empregado, e aqueles direitos mínimos, aqueles direitos básicos garantidos lá no artigo 7º da Constituição Federal, pelo menos serão preservados. Então, observem que a precarização do contrato de trabalho, da forma de prestação de serviços, nos faz até pensar, pelo menos em hipótese, sem querer criar grandes polêmicas, que é bom, né, estar terceirizado, porque pelo menos vai estar lá com o registro da carteira de trabalho.
E depois nós temos aí também a ideia que no Brasil nós tivemos o quê? Uma flexibilização do direito do trabalho através da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Marco, mas você acha a reforma trabalhista boa ou ruim? Eu acho que ela foi muito boa nas questões de processo do trabalho, não obstante toda a polêmica que existe em relação aos honorários de sucumbência, tá certo? Agora, em relação a algumas questões, por exemplo, definição do ônus da prova, modernizar o processo do trabalho, trazer para o processo do trabalho a distribuição dinâmica do ônus da prova, sem isso estar previsto em lei, né? Já existia, na verdade, mas não havia segurança jurídica na utilização dessa ferramenta. Eu acho positivo. Até a própria ideia do preposto não precisar ser empregado, né? Particularmente, eu entendo positivo. Mas aí você vai perguntar, mas Marco, você é advogado, né? Você é advogado de empregado ou de empresa? No mais das vezes, sou advogado de empresa. Então, tem ali uma visão ideológica, no sentido de como eu me posiciono em termos da minha vivência profissional como advogado. Então, a gente já vem, né, voltando ao tema aí, a gente já vem vindo num mercado de trabalho altamente precarizado, com a uberização, com a pejotização, com a ampliação das possibilidades de terceirização, né? Também com as perspectivas de novas formas de execução do contrato de trabalho, como o contrato de trabalho intermitente, que também é precarizante, né? Não tem a menor dúvida que aquele trabalhador que só vai trabalhar quando o empregador precisar, ele tem uma precarização no seu contrato, né? E também, né, a necessidade de empregos 4.0. E o que a gente chama de emprego 4.0? Daqueles trabalhadores altamente qualificados. E aí um questionamento, né? Será que só existirá emprego 4.0? O que vai acontecer com aqueles outros empregados que não estão adaptados a essa realidade digital, a essa realidade de que o trabalhador tem que ser multifuncional, realizar diversas atividades, né? Então, o mercado de trabalho passa, né, por todo esse momento. E como criar novos postos de trabalho e como manter até mesmo estes postos de trabalho, né? Eis a grande discussão sobre o tema. E esses são os desafios para o direito do trabalho, né? Doutora Valéria e doutor Alexandre, e o doutor Alexandre ali no fronte da discussão contenciosa do direito do trabalho, né? Qual que é o desafio para o direito do trabalho? Qual que é o desafio para a sociedade a partir da existência desse novo modelo, dessas novas condições para o desenvolvimento do trabalho? O maior desafio, antes de abrir novos empregos, é manter o emprego, né? E por quê? Porque sem trabalho a economia para, né? A gente verificou agora durante a pandemia a paralisação de determinadas atividades e a paralisação da economia. Sem emprego a economia para, né? Todo o dinheiro que é investido na base da pirâmide, ele dinamiza a economia, né? Veja-se aí um exemplo pragmático, que é a ideia do auxílio emergencial, né? Como o mercado foi movimentado no setor de prestação de serviços, especificamente do pequeno construtor civil, especificamente o mercadinho do bairro, que vendeu ali para sua clientela a partir de um investimento que foi feito pelo governo federal para enfrentamento da crise. Então, a gente observa, caríssimos, né, que a manutenção do emprego e até a criação de novos postos de trabalho, ele é essencial para a gente manter o capitalismo, né? Aliás, né, tem um grande doutrinador aqui em Curitiba, que foi professor da UFPR, que é o professor Wilson Ramos Filho, e ele diz o seguinte, que o direito do trabalho não é direito do trabalho, ele tem que ser denominado de direito capitalista do trabalho. E por que ele tem que ser denominado de direito capitalista do trabalho? Porque ele existe para sustentar o capitalismo, né? No momento que o direito do trabalho traz um equilíbrio na relação entre capital e trabalho, eu simplesmente estou mantendo o status quo, né? Quando eu invisto na classe trabalhadora, a classe trabalhadora reinveste diretamente na economia e isso
faz com que o ciclo do capitalismo se feche, né? Então, nós temos o quê? Que é o direito do trabalho, ele tem que se preocupar, sim, com essa manutenção do emprego. E não é só a manutenção do emprego e a abertura de novos postos de trabalho, é também a ideia de manutenção da dignidade do trabalho, né? Se reconhecer a dignidade do trabalho, né? No sentido de se dar a estes trabalhadores trabalhos dignos, trabalhos onde se tenha um mínimo de garantia de direitos. Talvez, né, vamos falar de trabalhadores parasubordinados, e isso não é nenhuma novidade para a gente, mas a gente observa o quê? Que trabalhadores parasubordinados, né, aquele que não se enquadra exatamente dentro do conceito previsto no artigo 3º da CLT, ele também tem direito a uma garantia. Ele também tem direito a um patamar mínimo de direitos. Então, o que nós temos que pretender, né? Nós temos que pretender um novo pacto social em que nós tenhamos o comprometimento de manutenção do emprego, tenhamos também o comprometimento de abertura de novos postos de trabalho, já vou trabalhar melhor com isso, e também a existência de postos de trabalho dignos, postos de trabalho que garantam a saúde dos trabalhadores, né? Postos de trabalho que não transfiram aos trabalhadores os riscos da atividade do empregador, e isso tem sido cada vez mais comum, e a gente verifica isso, por exemplo, nos aditivos contratuais que são feitos para realização de teletrabalho, né? O professor Célio analisou isso de forma brilhante hoje de manhã, né? E reduzir a desigualdade entre os trabalhadores que estão executando seus serviços em plataformas digitais e aqueles trabalhadores que são empregados. Então, o que nós precisamos? De uma reinstitucionalização do contrato de trabalho. A ideia é da gente verificar o contrato de trabalho como um contrato de trabalho diferente, um contrato de trabalho em face do qual não se aplica somente o direito do trabalho stricto sensu, a CLT ou as regras de direito do trabalho, mas um contrato de trabalho mais amplo, mas com garantias sociais. O Estado, ele tem que garantir um mínimo de direito a todos os trabalhadores, inclusive esses trabalhadores parasubordinados, os trabalhadores de plataformas, por exemplo. Mas aí, um questionamento, tá? Qual a possibilidade de criação de novos postos de trabalho e a manutenção de postos de trabalho já existentes? Muito bem, aí nós temos aí duas situações, né? Uma seria uma regulamentação da realização de horas extras, né? O Brasil, apesar de nós termos aí uma legislação trabalhista rígida, vamos dizer assim, era mais rígida, acho que hoje essa adjetivação nem cabe muito, ele permite a realização de horas extras, né? E, por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos, né? Se a gente vai para o direito do trabalho comparado, se é que a gente pode dizer que os Estados Unidos têm aí regras de direito do trabalho, a gente vai verificar que existe lá uma jornada para ser realizada pelo trabalhador. O trabalhador, ele não quer nem saber, deu o seu horário de trabalho, ele simplesmente vai largar o posto de trabalho e a sua atividade reinicia no dia seguinte. Eu tenho umas amigas aqui em Curitiba que elas têm uma produtora de vídeo e elas foram fazer uma compra numa feira nos Estados Unidos, foram visitar várias lojas e elas estavam me contando que às 18 horas, simplesmente o computador trava. Ninguém mais compra nada, ninguém mais vende nada, o computador trava e no dia seguinte você vai até a loja novamente e reinicia a tua atividade exatamente da onde parou. E por que isso? Porque eles não têm essa cultura de realização de horas extras. E no Brasil, a gente verifica o quê? Que a utilização das horas extras é uma constante. Não obstante, até a gente tenha uma legislação que preveja lá um limite máximo de horas trabalhadas em um dia em 10 horas diárias. Mas isso, né, é constantemente violado. Basta a gente verificar a quantidade de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, alegando o descumprimento dessas regras aí básicas de medicina e segurança do trabalho. Então, a gente verifica o quê? Que, não obstante a gente tenha lá uma legislação que regulamente um limite máximo para a prestação
de serviços, ou melhor dizendo, da jornada de trabalho, a gente observa também o quê? A gente observa que essas regras são constantemente descumpridas, e daí uma necessidade de se rever essa questão. Por quê? Porque se o empregador pode utilizar da prorrogação da jornada de trabalho, e no máximo pagar lá uma multa administrativa, por exemplo, que não é um valor significativo, inclusive, ele vai preferir fazer com que o trabalhador, o empregado, prorrogue a jornada de trabalho, ao invés de abrir um novo posto de trabalho. Também a necessidade de, a partir desse controle de horas, controlar com maior eficiência a intensidade do trabalho. Mas nós não podemos esquecer que essa redução da jornada de trabalho não se resume unicamente como um instrumento de combate ao desemprego. Voltamos aí para aquilo que a Valéria falou no início da nossa conversa. Por quê? Porque ele também é um instrumento de perspectiva de melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora. O trabalhador, no momento em que ele tem a sua redução de jornada de trabalho, ele vai poder investir naquilo que o Domênico de Masi chama de ócio criativo. A ideia de que ele vai utilizar esse tempo para um trabalho social, para a prática de um esporte, para a prática de um hobby, para a convivência da sua família. Eu conversei muito com a Valéria antes do nosso encontro oficial aqui, e ela disse, olha, ócio criativo não é ficar maratonando série no Netflix, também, mas não é só isso, tá certo? Então, a gente tem que ter em mente isso, O que é esse ócio criativo? É construir alguma coisa positiva para você, para a tua família, para a sociedade. Muito bem. Então, a gente tem que verificar isso. E, aliás, eu estava lendo aqui para preparar a minha fala, que é uma fala super informal aqui, evidentemente eu estou conversando com os colegas. E eu estava verificando que, por exemplo, um modelo hoje que nós temos no combate à pandemia, aliás, acho que o modelo mundial é a Nova Zelândia. É um país belíssimo, são 4 milhões de habitantes, muito diferente do Brasil, evidentemente, mas agora, a primeira-ministra vem trabalhando num projeto de lei junto com o parlamento para a redução da jornada de trabalho. E quais são as justificativas dela? Seria a ideia de abertura de novos postos de trabalho, mas também um super investimento no turismo. E por quê? Porque ela quer incentivar esses 4 milhões de pessoas a viajarem pela Nova Zelândia, principalmente. Ela quer incrementar o turismo de um país que vive muito a partir do turismo. Então, a gente observa aí que este modelo que a gente tem de país, para mim é um modelo, pelo menos, já estive na Nova Zelândia há uns 5 anos atrás, e realmente é um modelo de país. Eu observo que eles estão discutindo isso. Obviamente, é um país muito diferente do nosso. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre a França, o que aconteceu com essa redução da jornada de trabalho. Mas eu verifico que essa é uma discussão que é pertinente, que ainda ela existe, mesmo ela tendo iniciado nos anos 90. Só uma notinha de rodapé mensal, o Brasil tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. O país que tem uma jornada mais reduzida é a França, 35 horas semanais, e também verifiquei que o que tem a maior jornada de trabalho atualmente é a Coreia do Sul, que são 47 horas semanais. Eles estão corretos, por isso que eles estão ricos? Não, ao contrário, eles estão incorretos em colocar uma jornada de 47 horas semanais. E eles estão ricos por outras questões, porque eles investiram fortemente em educação. Não é essa jornada elastecida, uma jornada semanal elastecida, que os deixou ricos. O que eles fizeram foi um investimento forte em educação. E isso deixou a Coreia do Sul realmente rica. Fecha a notinha de rodapé mental aí. Então, voltando aí, já vou encerrando aí a minha fala, desculpe se eu corri muito, mas a gente já chegou um pouquinho atrasado. O que nós temos que fazer dentro do meu ponto de vista? É reinventar o modo de vida, é garantir uma dimensão humana para o trabalho, uma conscientização de que o trabalho como direitos humanos, como um direito humano, um direito de todos. Somente é a partir do trabalho que nós vamos realmente
permitir ao cidadão o exercício da sua subjetividade, né? O cidadão, ele necessita do trabalho para ser quem ele é, para ser quem ele quer ser, né? Mas quais são as experiências que existem sobre isso? Vamos utilizar a França. A França não é um caso 100% de sucesso. E por que isso, caríssimos? Porque não basta também a gente dizer, nós vamos reduzir jornada de trabalho, nós vamos modificar tudo para todo mundo ter emprego. Na verdade, precisa de um novo contrato social. A ideia de que nós temos que abrir postos de trabalho que sejam eficientes, que sejam dignos, que a pessoa realmente possa ter a garantia do mínimo para viver. Nós não queremos postos de trabalho precarizados. E, aliás, voltando a falar da França, né, existe toda uma discussão, né? Em determinados setores, a redução dos postos de trabalho realmente abriu novos empregos, principalmente no setor de prestação de serviços, mas na indústria não. E por quê? Porque, juntamente com isso, nós tivemos diversas crises econômicas mundiais, né, começando lá por 2008, que foi a mais grave de todas, e talvez nós estejamos, inclusive, numa mais grave do que a de 2008, e também por conta da utilização dessas novas tecnologias, né, dessa interface entre a inteligência artificial e o mundo físico. Então, não é somente a redução da jornada de trabalho que abrirá novos postos de trabalho. A necessidade da gente repensar esse pacto social, né? A necessidade da gente rever o que a gente quer para o futuro, né? E cá entre nós, né, por mais bem intencionado que o empresário seja, ele não vai abrir o emprego dizendo o seguinte, aliás, nem deve, né? Porque senão o seu negócio vai por água abaixo. Ele não vai abrir o posto de trabalho dizendo o desemprego está muito grande, eu vou abrir vagas, eu vou contratar gente. Não é isso que vai acontecer, né? O que abre postos de trabalho não é o direito do trabalho flexível também, mas sim uma economia adequada, o crescimento econômico, né? Vamos falar sobre a balela de que a reforma trabalhista abriria novos postos de trabalho. Isso não aconteceu, isso nunca vai acontecer, porque o que abre um posto de trabalho é o crescimento econômico, é essa a nossa busca. O direito do trabalho, aliás, caríssimos, não é o culpado pelo desemprego, né? Não existe lógica nenhuma nisso, não existe comprovação empírica, até mesmo para os economistas, que gostam muito deste método. Então, a gente observa exatamente isso, né? Que nós precisamos de um novo pacto social, um pacto social onde não se importe somente a abertura de novos postos de trabalho, mas sim a proteção do trabalhador para que ele tenha direitos mínimos garantidos pelo Estado. E como é que vai se fazer isso? Através da aproximação dos princípios do direito do trabalho. Eu admito que há possibilidade de nós termos uma legislação específica para os trabalhadores para subordinados. Aliás, até existem vários projetos tramitando no Congresso Nacional que tratam desse tema. Eu tenho um colega aqui do Paraná, e eu gosto muito de prestigiar os amigos, que é o André Gonçalves Zipperer. Ele tem um livro onde ele faz uma proposta de lege ferenda, né, para a regulamentação do trabalho dos trabalhadores em plataformas digitais. Esse estudo é um livro, na verdade, oriundo da sua dissertação de doutorado aqui na PUC do Paraná, né? A intermediação de trabalho via plataformas digitais, repensando o direito do trabalho a partir das novas realidades do século XXI. Então, a gente precisa o quê? Aproximar os princípios, não necessariamente as regras do direito do trabalho. Temos que pensar em princípios que vão além do direito do trabalho, né? O princípio da solidariedade, o princípio do valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Estes princípios realmente têm que ser um norte aí para o nosso futuro, né? E aí questiono, né? Nós temos uma distopia ou uma utopia. Qual que é o nosso futuro? Nós que vamos definir, né? Nós podemos ser distópicos, como Jeremy Rifkin, que diz, olha, realmente o trabalho vai terminar, nós vamos ser substituídos por inteligências artificiais, ou nós podemos ser utópicos, dizer, não, nós vamos diminuir utópicos como
o Domênico De Masi, né? É dizer o seguinte: não, nós vamos realmente ter um futuro melhor, garantia de postos de trabalho, né? Postos de trabalho com uma dignidade mínima para o trabalhador. E eu, particularmente, sou utópico. E por que eu sou utópico? Porque a máquina ela jamais vai substituir o que o homem tem de melhor. Né? Ela jamais vai substituir a nossa capacidade de empatia, de criatividade e de solidariedade. E por isso, né, vamos em busca de um novo pacto social, onde nós vamos ser empáticos, criativos e solidários. Era isso que eu tinha para falar. Marco, muito obrigada. Muito Gratidão bem. imensa, viu? Gratidão imensa, imensa, porque você consegue. Eu tenho muita dificuldade, enfim, a agenda realmente para mim é um motivo de inspiração. E hoje, até no início dos trabalhos, eu falava sobre, porque hoje está fazendo aniversário, declaração, de direitos humanos, e eu percebo, em função da conjuntura que a gente está no mundo, né? Não necessariamente Brasil, no mundo, a gente observa um alto grau de complexidade das relações, da vida, né? A vida se tornou muito complexa, né? Dentro daquele conceito de VUCA, é veloz, muito veloz, né? É incerto, é, é complexo e absolutamente ambíguo. Mas, assim, dentro desse contexto, eu penso que a gente deve fazer uma reflexão no sentido de simplificar diversos conceitos e não continuar a fazer mais do mesmo, como se como se em verdade a gente tivesse condições na realidade, tá tratando da mesma forma que a gente sempre tratou, o que não é em absoluto uma verdade. E aí que dentro desse contexto a gente não tem mais sentido no conhecimento a gente fazer recortes e talvez não tenha sentido também a gente no direito partir tanto. E mais do que isso, quer dizer, tem aí uma responsabilidade grande do hermeneuta, e como eu costumo dizer, né, como no filme, precisamos falar sobre Kevin, né? Precisamos tirar determinadas vendas e parar realmente de acreditar que o problema está no outro, o problema está na conjuntura. Tudo é humano, né? Tudo, absolutamente tudo. Então a gente não pode responsabilizar, do ponto de vista da responsabilidade do estado de coisas que a gente experimenta, a gente não pode responsabilizar outros seres, a gente não pode responsabilizar os extraterrestres, né? E parar também de despersonalizar os processos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a inteligência artificial, quando a gente fala sobre a tecnologia, né, é comum usar, né, essa terceira pessoa como um sujeito oculto, até mesmo indeterminado, a tecnologia, o algoritmo. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma ilusão e não é interessante, né? Nem a gente chegar a falar. Tudo isso tem dono. O algoritmo tem dono. A tecnologia tem dono. Então, não é impessoal, é pessoal. Embora até tenha um robô lá, já tem robô, acho que é em Israel, né? Que tem personalidade jurídica, tudo isso é produzido, todo esse estado de coisas existe por conta da responsabilidade de nós mesmos, dos humanos, né? Então, eu penso que essa conjuntura, e a gente viu isso ainda agora no outro painel, falando sobre a guerra híbrida, a gente tem hoje no mundo, né, a declaração faz hoje 72 anos, e a gente tem hoje uma situação no mundo mais complexa, sim, e diferente, mas a gente está em meio a uma guerra, sim. E em meio a uma guerra, talvez a gente não goste muito dessa expressão, ressignificar, não, porque o que é humano continua sendo humano. Por mais que a gente interprete de uma ou de outra forma, né, é tudo humano. Então, eu penso que, diante disso, né, dentro dessa guerra híbrida que a gente está vivendo,
e com o fim de diversas crenças, valores, instituições mesmo, né? Com diversos fenômenos que a gente assiste, como a síndrome da fadiga democrática, que muitos confundem com a forma de governo, mas não é. Né? O que está em esgotamento é a forma representativa, né? Como que Krastev diz, é um cientista político deste europeu, ele diz que assim, os eleitores sabem que podem mudar os políticos, mas estão em vias de muito desconfiados, estão em vias de descobrir que o que é difícil é mudar a política, né? Então, estaria hoje, talvez, a agenda na mesma situação que a gente assistiu à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E talvez hoje descomplexizar, voltar ao simples, seria a gente admitir, ao invés de recortar mais, ao invés de segregar mais, ao invés de polarizarmos o discurso, as posições, a gente talvez devesse aglutinar, inclusive o próprio conhecimento. Todos os direitos hoje estariam assim, né, alçados a essa condição, a essa caracterização de direitos humanos. Porque, como você acabou de dizer, é outra questão também, assunto proibido, não fui eu que disse, enfim, isso tem, não sei se originalmente dele, porque ele antes um pouco de falecer, ele escreveu muito, escreveu demais, então, e ele, tudo era fonte para ele, né? Bauman advertiu sobre isso, numa conversa que tem várias publicações dele que são conversas que ele tinha com, enfim, outros intelectuais, jornalistas até. E ele diz lá, numa dessas conversas, ele fala sobre a libertação do capital do trabalho, que em algum momento, nesse milênio, né, o capital definitivamente tinha se libertado do trabalho e não mais dependeria desse. E sim, associado hoje, dependente não do consumo, mas dos consumidores. Então, nessa linha, e esse eu penso que é o grande, o que há de absolutamente disruptivo dentro do mundo do trabalho e dentro da economia, é a gente, nós, né? Os trabalhadores, quais sejam, tenhamos nos tornado para o capital interessantes, não por conta da nossa capacidade produtiva, mas sim por nossa condição de produzir. E aí tem um mega anacronismo, porque se você tem o trabalho como alguma coisa que remunera, a fonte de renda vem dali, você se torna capaz de consumir a partir dessa receita, né? Então, você teria aí um anacronismo. Só que aí vai-se e buscam-se as alternativas. Mas o fato é que isso tudo foi acontecendo e a tecnologia digital, repito, que tem dono, né? O poder controla, de alguma forma, isso. Isso tudo foi acontecendo e nós fizemos nada. A inteligência artificial, como eu costumo dizer, assim, ela quando entra na concorrência do trabalho braçal, ela entra para precarizar. Quando a inteligência artificial entra, né, lógico, de novo, com donos, etc., quando ela entra para disputar esse mercado com o trabalhador intelectual, ela extingue os postos de trabalho, porque não tem como concorrer. Ela extingue muitos, pode não extinguir todos. E isso é definido por quem é proprietário, por quem administra essa inteligência artificial. Esse algoritmo é administrado por alguém, por alguma organização. E não é. Essas organizações não são outras inteligências artificiais. Então, assim, eu gosto muito do que
foi uma confusão muito grande quando, no início do isolamento, a conta da pandemia, a Agamben, na Itália, foi muito criticado por conta, foi até, associaram a Agamben ser negacionista, etc., porque ele faz a defesa da vida nua e ele se diz, se disse assim, muito impactado. E como que nós tão rapidamente obedecemos e deixamos de abraçar os queridos, etc. e tal. Zizek, por sua vez, apontou como uma possibilidade de um alvorecer de uma proposição, do ponto de vista econômico e político, de renascimento, de alvorecer de um novo socialismo. E Byung-Chul Han, que radicado na Alemanha há muitos anos, fez há pouco tempo a Sociedade do Cansaço e colocou nós da pós-modernidade como zumbis, né? Muito vivos para morrer, muito mortos para viver. Ele fala alguma coisa que eu penso que está diretamente ligada ao que está proposto na agenda. E Byung-Chul Han vai dizer o seguinte, olha, a saída é através das pessoas. A saída vai ser apresentada por nós mesmos. Agora, de que forma nós vamos fazer isso, aí é uma outra história. Então, assim, na realidade, aquele que é o responsável vai ser igualmente o que vai ter condições de retirar dessa situação. E aí, por fim, eu tenho usado um termo que é o seguinte, quer dizer, é no sentido da gente, através da nossa, primeiro, né, da consciência da nossa responsabilidade durante o processo, fingimos que não estava vendo, etc. e tal. Nesse momento, acho importante a gente abrir não só para reflexão, mas para identificação de que se a gente tem responsabilidade no resultado, a gente igualmente tem o poder e a capacidade de criar alguma coisa que sobreleve a isso. E aí, quando você fala da questão do pacto social, me lembra Habermas, quando fala na busca do consenso, né? Muito criticado também por conta da razão comunicativa. Eu prefiro não dizer que ele tenha feito exatamente uma revisão nem tampouco colocou abaixo a teoria da razão pura, não. Eu acho que é só um visionário. Eu vejo Habermas como visionário, e o que ele identificou há tempos atrás, eu acho que o trabalho dele da razão comunicativa começa ainda na década de 70, e ele é capaz de identificar, quer dizer, do ponto de vista mais político, até político, mas no sentido dos estados modernos e as fronteiras, e até mesmo do crescimento da população, e como que politicamente isso ficaria. E até socialmente, né, quando ele trata da razão comunicativa. E aí que o ponto que a gente chegue aí na nossa seara é tentar o máximo possível buscar em outras áreas do conhecimento, já que, como direito, eu penso que o conhecimento, a tendência dele é se unificar para que a gente tenha condições de arrumar as saídas. Quer dizer, essa consciência funcionar no sentido da gente cada vez mais tentar desacralizar a norma. E num país como o nosso, ela não tenha dúvida, né, que ela não é só vista, né, ela é processada assim, desacralizar a norma e pensar num novo ideal de justiça. Um novo ideal de justiça, uma justiça, como disse Amartya Sen, no ideal de justiça, que eu acho que falei sobre isso mais cedo, eu acho que foi o trabalho dele que levou ele ao Nobel de Economia. E quando ele fala no ideal de justiça, que seja um ideal de justiça de uma vida, dentro de uma vida que a gente seja capaz de viver, e não mais uma justiça idealizada. Porque uma justiça idealizada, ela funcionaria bem numa vida idealizada. E a vida é a vida mesmo. Não que, assim, eu concorde com as proposições de Agamben no início da pandemia. Imagina, assim, é muita confusão, é muito para mim, digamos assim. Agamben
sem pandemia já é muito para eu acessar. Dentro desse contexto, eu consigo tangenciar o que ele quis dizer. Longe de mim, enfim, de alguma forma, dizer que estaria certo ou errado. Não, não, não. Mas é muito difícil. Mas, assim, não tanto. Mas que a gente tenha a capacidade, não digo também resiliência, porque é sistêmico, né, a resiliência, mas que a gente tenha a capacidade de assumir a responsabilidade e perceber, sem julgamento, sem culpar, que mesmo que a gente se mantenha no mesmo ordenamento jurídico, que a gente, como intérprete e como cidadão, a gente consiga ter a sensibilidade de que a vida não deve ser idealizada. A vida é a vida mesmo. E aí que, dentro dessa proposição, eu, eu realmente eu acredito, mas eu firmo o propósito, que a gente tenha condições de não reverter, mas não caminhar direto e reto para a barbárie, né? E, e não digo sair dessa, mas promover as adequações e os ajustes que são necessários. Agora, tem que realmente, em primeiro lugar, ter consciência do que está, do que é, e tentar, de uma forma colaborativa, não adversarial, buscar o consenso. E não ficarmos o tempo todo, e aí, cadê o culpado? E aí, cadê o culpado? Não, não, não. Na linha, Bergson, o que podemos fazer aqui e agora? Qual o impacto que a gente pode promover aqui e agora? Porque o pacto social, definitivamente, ele tem que ser concebido, ele deve ser concebido de uma outra forma. Mas isso, quem está no poder, enfim, seja aqui ou seja no mundo, não conta com isso, porque a gente está cada vez mais, numa outra palestra que teve hoje, cada vez mais é como se... Antigamente a gente falava em ideologia, né? Antigamente a gente falava em manipulação a partir da ideologia. A impressão que tem é como se atualmente a gente nascesse, né? Como em Matrix, a partir do momento que a gente nasce, a gente ali já começa a não ser mais. A gente passa a ser alguma coisa que é projetado o tempo inteiro, né? Então, os últimos escândalos que a gente viu em relação ao Brexit, em relação à eleição do Trump, e são coisas também da economia dentro da complexidade do mundo pós-moderno. Não consigo exatamente perceber como que isso não pode ser caracterizado como manipulação, né? É lógico que mas isso é em relação a tudo, assim, somos uma sociedade de consumo e de massa, e nessa perspectiva a gente é sujeito passivo e o tempo todo nós nos tornamos aquilo que fazem com que a gente se transforme, e é desse jeito que vem funcionando. Então, assim, eu penso que a saída é pela consciência mesmo, pela assunção da responsabilidade e não transferindo a responsabilidade para instituições, para organizações e para a tecnologia digital ou algoritmo. Não, não, não. Está tudo por aqui mesmo, né? Mas é isso. Eu queria dar uma palavrinha, porque vocês Pois dois me não. instigaram tanto, e assim, eu acho assim, bom, o tema já é instigante, né? Primeiro, dentro da perspectiva de nós estarmos falando numa comemoração ou numa lembrança da Declaração dos Direitos Humanos, e numa tônica de trabalhar menos para todos trabalharem, né? Eu acho que essa tônica é interessante. E, assim, diante tanto do que o doutor Marco falou, eu gostei inclusive, do desenvolvimento do raciocínio, muito fluido, com muita... com uma transparência na sustentação dos argumentos, realmente muito bom, e da doutora Valéria também. E o que eu fiquei pensando é o seguinte: eu acho que existe um acordo entre
todo mundo que falou, e é o que eu penso também, de que nós precisamos partir para uma solução mais dialógica. Se falou muito em pacto, ambos falaram de pacto social, né? Ambos falaram de uma necessidade, inclusive o filme que a doutora Valéria coloca para fazer menção a como conhecer o doutor Marco, tem a ver com o diálogo, ou seja, duas pessoas estranhas se encontram e, ao invés de se estranharem, elas dialogam e, a partir do diálogo, elas se conhecem e criam um terceiro, ou seja, uma relação, né? E eu acho que talvez o nosso grande problema seja esse, porque eu acho que entre distopia e utopia não existe uma alternativa entre um e outro, porque no âmbito do direito do trabalho, nós temos os dois. Nós temos uma situação idealizada que deu certo até alguma medida, e nós temos essa mesma situação idealizada que deu muito errado. Não sei se na mesma medida, eu acho que numa medida menor, mas que deu muito errado. Eu vou me explicar aqui, pontuando muito rapidamente. Eu me lembro aqui, eu vou sair um pouquinho da literatura acadêmica, que foi muito bem lembrada por ambos os expositores, mas eu queria trazer aqui um romancezinho chamado As Vozes do Deserto, que é de uma jornalista norte-americana chamada Marlo Morgan. E As Vozes do Deserto é a tradução que eu estou fazendo aqui em português. Eu não sei se existe o livro aqui no Brasil já editado. Mas só sei mais ou menos o seguinte: ela, quando esteve na Austrália, ela observou que os aborígenes australianos eram tratados de uma maneira muito hostil por parte dos filhos dos colonizadores. E ela escreve um artigo tendo crítica daquela realidade que ela havia encontrado na Austrália, e por conta disso ela é convidada pelos aborígenes a estar com eles para poder dividir o seu conhecimento. Enfim, não vou entrar em minudentes, mas o que é mais interessante é o seguinte: ela que vai preparada para fazer uma palestra, então vai, como eu e o doutor Marco aqui, de terno, gravata e etc., mesmo à distância, nós estamos aqui paramentados, devidamente paramentados, ela foi paramentada para falar numa palestra. A pessoa que a recebeu levou para uma daquelas ocas, ou eu não sei que tipo de construção seria dos aborígenes, e pede para ela pegar tudo que ela trazia de ornamento e joias, etc., colocar numa cestinha. Quando ela vê, as joias dela foram parar na fogueira, né? Então, é o primeiro choque dela. E a experiência dela vai se desenvolver através de uma peregrinação no deserto. E tem um fator que me chama muita atenção, e eu acho que é oportuno dentro do que ambos colocaram, que, num dado momento, todos da tribo vão para um jogo. E era um jogo absolutamente bobo, um jogo ingênuo, um jogo colaborativo, onde ninguém ganhava, mas desde do ancião, que era o sábio da tribo, até a criança que já conseguia não mais engatinhar e já dar os primeiros passos, todo mundo brincava, e cada acerto de uma das pessoas, todo mundo sorria e todo mundo vibrava e tal. E ela ficou com uma cara de perplexidade, e um dos sábios percebeu e foi perguntar: vem cá, o que está acontecendo? Ela falou: não, é porque os seus jogos são muito diferentes dos que eu estou habituada a ver. E aí ela teve que explicar como eram os nossos jogos. E aí ela percebeu o contrário, uma feição de puro pesar daqueles nativos que pensavam o seguinte: ela diz que ela via estampado na face deles: que sociedade triste é de vocês, em que para alguém ficar feliz, o outro alguém tem que perder, né? Então, assim, por que eu falo de utopias e distopias e me vem à mente, a partir da fala de ambos, essa situação? Porque não tem como, a gente só pode raciocinar a partir de uma realidade que a gente conhece. E o que é o nosso direito do trabalho, né? Nosso direito do trabalho ele foi construído a partir da individualização, através da atomização do conflito. E nós retiramos, o direito do trabalho no Brasil retirou
o conflito do palco onde ele se desenvolve nas sociedades mais evoluídas, que é no âmbito das relações coletivas, e trouxe para as relações individuais. O que a gente tem aí? Não vou falar em vícios de consentimento, porque nós somos juristas e seria pesado demais falar dessa forma, mas a gente tem uma manifestação de vontade comprometida por uma das partes, né? Mas isso dentro de uma visão ideal, isso dentro daquela visão que a gente aprendeu o direito do trabalho e que, pior, nós vamos reproduzindo nas lides trabalhistas. A gente continua imaginando que todo conflito trabalhista tem, para usar o marxismo aqui do lado, tem um lumpen ali de um lado e do outro lado você tem o trabalhador que tem a sua força de trabalho espoliada pelo empregador, que se apropria da força de trabalho com a mais-valia e, pior, paga menos por essa força de trabalho para quem realmente está gerando a riqueza. Gente, vamos falar claramente, nos dias de hoje, não é mais o que acontece. Então, quando a gente fala dessa visão porque o trabalhador vai ser o consumidor e etc., essa visão que o Fordismo traz para a gente, né, que é a grande sacada do Ford, né, quando ele percebe que ele tinha que valorizar a força de trabalho, não porque ele valorizava o humano, e nós não estamos falando de direitos humanos, mas porque ele queria valorizar, ele queria garantir o consumo do produto dele. Essa lógica já não existe mais. O capitalismo, ele nas revoluções industriais subsequentes, né, e aí a gente vai... Enfim, não quero entrar na questão terminológica de pós-modernidade, modernidade líquida, da modernidade repensada, que é o que o Scott Lash fala. Não vou entrar nesse tipo de detalhe, nem na sociedade em rede do Castells. Acho que a questão não é essa. A questão mais importante é que aquele modelo de relação de emprego que tem uma conexão entre trabalhador e consumidor, ela é cada vez mais difusa. Essa concepção ela é cada vez menos real, ela é menos verdadeira. Então, o que a gente tem que pensar em termos de juristas, e aí eu acho que a gente precisa fazer algumas reflexões. No sentido utópico, acho que a justiça do trabalho, na realidade brasileira, e quando eu falo justiça do trabalho, eu falo todos nós, operadores do direito do trabalho, trouxemos um grande aporte para o direito do trabalho, porque o direito do trabalho não é criado no Brasil de uma maneira nobre, ele é criado para aprofundar desigualdades. Ele é criado no momento em que você tem a quebra da Bolsa de Nova York, que leva o baronato do café à falência. Esse baronato do café ele é convidado para investir na industrialização, tanto que o direito do trabalho ele é contemporâneo à criação da siderúrgica aqui em Volta Redonda, e Getúlio, para poder envolver quem tinha capital naquilo ali, vem com o direito do trabalho, fazendo o quê? Tirando os anarquistas que tinham vindo da Europa, os anarquistas e os comunistas tinham vindo da Europa, fugindo das pestes e das primeiras guerras, tirando esses caras de dentro da fábrica. E aí ele cria esse sindicato maluco, que é o sindicato da unicidade, é um sindicato que tem representatividade, mas não tem legitimidade, e por aí vamos. Então, assim, o que eu quero trazer para essa reflexão aqui é que a gente não pode perder de vista que o direito do trabalho é relação de poder. A empresa é o palco onde se desenvolve o conflito entre capital e trabalho. Assim, claramente, isso vai se alterar, se o trabalho vai ser mais central ou mais periférico ao longo do tempo. Tudo isso vai continuar sendo, eu não diria adereço, porque obviamente não é adereço, mas teriam sempre versões de se a gente for chegar na essência do que está em jogo, o que está em jogo é poder. É poder. E quem tem poder na relação de emprego é o sindicato. O grande ator social para poder, inclusive para o empresário. O doutor Marco falou que advoga muito para a empresa. Para o empresário, ele saber quem é o interlocutor dele, que realmente ele vai poder negociar e vai ter eficácia o produto daquela negociação,
para ele é importante saber, para ele é importante ter um sindicato forte. Então, eu acho que em toda essa discussão que a gente tem, em termos de realocar essa base dialógica que, obviamente, quando a gente traz o conflito para a individualização, e a individualização vem parar na justiça, porque você tem uma assimetria dentro do poder na relação de emprego, e essa assimetria, não necessariamente econômica, porque algo em torno de 80% dos empregos hoje não, antes da pandemia, era gerado por pequenos e médios empresários, porque as grandes empresas, o grande capital, já foi tornando o trabalho humano menos importante ao longo do tempo, foi investindo na alta tecnologia para substituir a mão de obra, então também não tem nenhuma novidade na inteligência artificial. Mas o fato é que, se a gente for pensar que, mesmo que exista e deve haver agora uma redução do poder de capital mesmo do pequeno e médio empresário, que são os que geram os postos de trabalho, mesmo assim, na relação de emprego, ou seja, no plano contratual, o empregador continua tendo uma prevalência porque ele tem o poder diretivo e existe a subordinação. O que eu penso é o seguinte, trocando em miúdos, se nós não fortalecermos, e não fortalecermos, inclusive, com a jurisprudência trabalhista, aquilo que o sindicato faz, ou seja, se nós não fortalecermos a ação sindical, o direito do trabalho vai cada vez mais, a gente vai estar lidando cada vez mais com o que não é importante. Porque a sensação que eu tenho, lembra aqueles filmes, lembrei de outro filme, do Mad Max, a gente vai sempre... Quem está fora da esfera de poder vai brigando pela sobra do pão, pela sobra da comida, vai se degladiando, um matando o outro. Quando o principal que a gente tem que discutir é quem, de fato, pode atuar em nome da coletividade. Aí a gente vai ter uma série de problemas e entra a distopia, que a doutora Valéria, inclusive, falou aqui, que é o Byung-Chul Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, ele está fazendo um retrato de quem está aí. É essa sociedade que a gente tem. Mas é essa sociedade que vai ter que avançar. Eu imagino que, em algum momento, era mais confortável para os nossos primeiros parentes, os nossos ancestrais na caverna, não quererem sair de lá. A vida era cômoda, era conhecida, ele ficava ali numa boa. Em algum momento, ele sentiu falta de algo que o fez precisar se mexer, né? Nós temos algumas dificuldades, penso eu, como jurista. Nós temos um cacuete, até porque o direito do trabalho, para continuar sendo um sistema protetivo da parte economicamente mais fraca na experiência brasileira, ela precisou de alguém que substituísse o sindicato, e esse alguém que substituiu o sindicato foi a Justiça do Trabalho, e o fez muito bem até um determinado momento. Mas a questão toda isso é suficiente? Tanto não é suficiente que é recorrente que venha se falar de extinção da Justiça do Trabalho. E se realmente a Justiça do Trabalho virar um incômodo intransponível, da mesma maneira que ela foi criada, ela deixa de existir. E ponto. Porque nós não somos os atores vocacionados para a defesa de uma das partes. Essa é que é a verdade. A defesa de uma das partes é feita pelo sindicato. Então, eu penso que nós, como juristas, nós temos o compromisso de fortalecer, nós temos que ter uma jurisprudência que fortaleça a ação coletiva. Porque é só através da ação coletiva que se fortalece uma das partes que é naturalmente mais frágil do que a outra, para poder, de alguma forma, brigar nessa relação de poder onde nós estamos inseridos. E aí, hoje é a Uber, mas daqui a pouco são outras questões. O doutor Marco, eu anotei muita coisa do que ele falou e que me trouxe a reflexão. Esse termo uberização que o Guilherme Feliciano, meu querido amigo Guilherme Feliciano, ele traz, né? Ele é simbólico de uma perspectiva de um trabalho precarizante, mas isso, ao mesmo tempo,
me traz a compreensão uma outra observação que o próprio doutor Marco fez, quando ele compara a terceirização com esse processo de uberização, ou seja, a terceirização sobre determinados aspectos, como ela traz um leque de direitos, ainda que mais reduzidos em relação ao direito do trabalho que a gente conhece, mais protetivo, mas ainda assim traz algumas garantias, né, que a legislação traz para esses trabalhadores. Ele, quando você compara um com o outro, ele acaba sendo melhor. E até um tempo atrás a gente abominava a terceirização. Tanto que a gente fala muito da súmula 331, mas se esquece que antes da súmula 331 era a súmula 256. E na súmula 256, o que era dito é o seguinte: o trabalho por interposta pessoa, salvo em duas hipóteses, que era do vigilante bancário e do contrato de trabalho temporário, é contra o direito, ponto. E hoje a gente está vendo que, com a evolução, a coisa não é bem assim. Então, assim, para encerrar, a gente está numa sociedade que é extremamente complexa. Acho que a gente tem uma veneração pelo legislador, concordo com o que ambos disseram, a gente tem uma veneração pelo legislador. E o que é pior, é a gente fazendo uma autocrítica também. A sociedade brasileira tem uma veneração pelo Estado, né? Pelo Estado como o patriarca, como quase uma coisa. O getulismo ele foi de uma eficácia no Brasil impressionante, né? A gente pensa que o Estado é imaculado, e isso nos inclui, me inclui como juiz, né? Aquela história, a gente pensa que o legislador foi lá, então o legislador que é posto à prova a cada 4 anos, e no caso do Senado a cada 8 anos, esse cara ele não tem legitimidade, quem tem sou eu. Eu estou aqui para dizer o que está certo, o que está errado. Então, assim, eu penso que nós temos que ouvir a sociedade. Temos que ouvir, inclusive em relação à reforma, quando o pessoal fala a reforma é boa, a reforma é ruim, então a gente é sempre tentado fazer esse juízo de valor. Eu sempre me lembro do Caetano cantando a Tigresa, né? Nem todo mal é bom e todo bem é cruel também, em alguma medida. O Nietzsche já dizia isso antes, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O que eu penso é que nós temos que saber, e aí eu me lembro me lembro da poesia, mas me esqueci. João Cabral de Melo Neto, quando diz qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio, qual é a parte que cabe ao direito do trabalho. Nós, juristas do trabalho, qual é a parte que nos cabe? E muitas vezes a gente fica também assumindo uma série de ônus que são do legislador. Em uma democracia, os poderes públicos eles são. Claro que cada vez mais eles vão dialogando entre si, você tem uma certa permeabilidade de funções que são íncitas a um e a outro poder, mas, no final das contas, a gente começa a esvaziar o legislador, a esvaziar o sindicato. E aí fica uma coisa assim, um pouco complicada para nós, que vamos ter que pensar no novo, né? Com a cabeça antiga, né? Nós vamos pensar no que vem depois de um cenário pós. A gente sabe quando vem a pós-pandemia? A gente não sabe. Todo mundo espera que a tal vacina resolva, né? Ou que as tais vacinas resolvam, ou que venha pelo menos uma que resolva. Mas a gente não sabe. E, obviamente, que o impacto econômico que já existe até hoje, e não é no Brasil, é no mundo, é enorme. E que isso vai ter repercussão sobre o direito do trabalho, e que isso vai importar num redesenho das relações de trabalho. Então, quando a gente fala em redesenho das relações de trabalho e a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando de muito mais coisa que a gente não conhece. E a gente também está falando de outras coisas que a gente conhece e que acaba não se dando conta porque elas vêm com outra roupagem. Por exemplo, a informalidade. A informalidade sempre foi um problema nosso, pelo menos nos últimos 20 anos. A gente tem um Estado paralelo que não se circunscreve ao aspecto da moradia, que não se circunscreve ao aspecto do direito penal. A gente tem um Estado paralelo que está dentro do direito do trabalho.
A gente tem um índice de informalidade, nós vemos isso nos nossos julgamentos, absurdo, onde a gente não sabe quem é mais hipossuficiente que o outro em determinadas relações. Né? Isso é um problema para o direito do trabalho resolver. E que a Justiça do Trabalho vai respondendo com os instrumentos que ela tem. Né? Só indo novamente à questão do Uber. A gente vê muitos exemplos são citados. A Justiça Espanhola reconheceu o vínculo com o Uber. Tudo bem, reconheceu. Só que o contrato de trabalho na Espanha ele não se dá pela subordinação jurídica, ele se dá por um conceito que já superou a subordinação jurídica, que é o de dependência econômica. Então, a dependência econômica abarca o que o doutor Marco mais de uma vez citou hoje, que é o parasubordinado. E o parasubordinado é um nome que a doutrina italiana cria, que vai abarcar essas situações limítrofes na Europa que não tinham regulação. Eu já ouvi professor no Brasil se referir ao parasubordinado e dar como exemplo o representante comercial. O representante comercial está longe de ser um parasubordinado, porque ele tem um estatuto específico que regula a situação dele. O parasubordinado é aquele que fica, como dizem os espanhóis, na zona gris, né? Naquela zona cinzenta, que é justamente o motorista do Uber. Mas a questão toda pensando aqui, pensando alto mesmo, né? Será que nos cabe forçar uma barra e pegar precedentes de fora do Brasil para tentar reconhecer, jogar no nosso modelo de contrato de trabalho, que também é diferente desses outros exemplos que dão fora, né? O cara que está na Uber, e de repente, se for assim, a gente mata o Uber. E aí vai fazer o quê com essa mão de obra que está na Uber? Né? Porque é aquela história, o mercado não. Se essas pessoas que são qualificadas foram parar na Uber como uma alternativa ao desemprego, porque o mercado não está. E o mercado é isso, o mercado é oferta e procura, seja em qualquer área, no mercado de trabalho não é diferente. Então, quem foi para o Uber é porque no mercado não encontrou uma solução melhor. Isso está longe de nós aceitarmos esse processo de uberização como algo natural, como um dado natural, porque ele não é. Agora, a questão é, nós juristas vamos pegar e falar, então agora tudo é Uber, porque tudo que a gente acha que tem que resvala no contrato de trabalho, a gente vira contrato de trabalho. A gente pega e importa para cá. Bum! E aí? Será que essa é a melhor solução? Ou não é melhor que o legislador ele tenha que assumir a responsabilidade dele e criar um arcabouço de direitos mínimos para proteger esse novo fenômeno? Porque regular fenômeno não é papel do judiciário, penso eu. Né? Não é papel do judiciário. Ou esses trabalhadores têm que se unir de forma coletiva para, através de um movimento pugnário, ou até negociarem com a Uber situações que muitas vezes são do interesse da Uber. Por exemplo, uma limitação de horário. Né? Naquela plataforma, ele não vai poder, por dia, trabalhar mais do que tantas vezes. Acabou. Nem por isso ele vai ter um vínculo de emprego. É porque é do interesse da sociedade que aquele motorista trabalhe menos. Por quê? Para gerar menos acidentes, primeiro para você preservar a vida humana e depois para impactar menos o sistema de saúde, etc. É interesse da sociedade que aquele trabalhador ele tenha a contribuição em cada corrida ao sistema de previdência já recolhido pela Uber, porque assim o sistema fica garantido. E por aí vai. Olha, gente, como eu falei, vocês dois me instigaram muito. Eu vim aqui para ouvir e acabou que foram tantas as colocações de vocês que eu peço até perdão por ter me excedido aqui e acabei falando demais. Né? Mas assim, quero parabenizar ambos. Tá? Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter mais vezes, Alexandre, e assim, que eu penso que é mais importante, e hoje esse nosso painel acabou que foi o painel que ficamos assim, só nós do segmento, né? Direito. Mas todos os outros, né, eles estão sendo trabalhados dentro da transdisciplinaridade. Porque a ideia do seminário, e é por isso, não é por um acaso que chama
justiça, bem-estar e economia, nada de novo, viu? Tem um desse em Harvard, tem um em Cambridge. É assim, é para trazer a partir, lógico, né? Tem a inspiração da agenda, né? Mas é para trazer para o debate diversas pessoas de diversas áreas, justamente para se facilitar visões, né? Integração de visões absolutamente diferentes. Teve um painel hoje que foi muito interessante, uma pessoa essencialmente, né, do direito, mas tem uma pesquisa, né, vinculada à internacionalização do capital dentro do direito internacional, e o economista mesmo. Foi muito interessante, porque o primeiro impulso, né, ao contato é exatamente na linha do que você citou do livro da experimentação da autora lá, que terminou com as joias dentro da fogueira, porque é um estranhamento que faz parte de um processo educacional que segmentou, né? Então, todos nós hoje somos produtos de uma segmentação e que não foi feita por um acaso, eu creio, né? E como você disse, é a partir do poder, né? O poder é que define a segmentação, porque a segmentação leva à atomização que a gente vive hoje. Por isso que é muito comum, né, as pessoas falarem da organização, né, dos indivíduos. Eu costumo dizer há algum tempo que nós nos tornamos unidades autônomas de produção, porque não foi só o capital que fez concentração. As organizações, elas são muito grandes, né? Ou em rede, ou públicas, ou privadas, não está sobrando muito no mundo para pequenos e médios. Então, aqueles que não estão vinculados a grandes organizações, públicas ou privadas, eles são unidades autônomas de produção. E a gente, por conta igualmente da tecnologia digital, e que né, não é por um acaso, não tem por um acaso, etc., é poder também, e a gente tem próteses, né? A gente vive com próteses hoje em dia, e cada vez mais isolados. E aí, com isso, veio o resto todo, né? Veio todos os toques, os vieses e por aí vai. Mas, olha, gratidão imensa, assim, e vamos ver que a gente consegue fazer em pílulas. Eu ainda agora falei sobre isso, fazer de forma mais curtas, porque a ideia do seminário é estar, enfim, atuando junto aos jovens, que estão assim, muito desesperançados, mas a conta de fazer parte do refúgio, né, do dito refúgio humano, sem nunca ter sido. E dentro dessa perspectiva que as instituições educacionais elas não vão dar conta de promover as mudanças que são necessárias em tempo de promover alguma mudança, de sairmos desse lugar que a universidade no Brasil se transformou em profissionalizante, por aí vai. E assim, mas de uma forma mais curta, lógico, a reflexão é fundamental, mas nessa não só dialógica, porque, aliás, a razão comunicativa ela parte exatamente, né, do diálogo, mas através de disciplinas variadas, para ver que a gente consegue, enfim, pensar alternativas. E nós todos, com formação em direito, com vivência em direito, a gente tem um isolamento muito grande, né? A gente olha a partir do ordenamento, que é outra coisa, mas aí é papo para, enfim, é um distanciamento muito grande do fato social, né? Quem faz, né, a lei, que vamos combinar que no caso do Brasil está em outro lugar, né, o legislativo
é um país de medidas provisórias e muito logo depois que veio a Constituição de 88. Então, na realidade, é o executivo que tem sempre a primeira, enfim, o primeiro passo. Eu lembro das primeiras ações diretas de inconstitucionalidade no início da década de 90, onde a gente tinha a pretensão de discutir a relevância e a urgência. E não demorou muito para a Suprema Corte Brasileira dizer que a relevância e urgência exclusiva e discricionária do autor da medida, ou seja, o executivo mesmo. E para mim, assim, só para concluir, que cortou um pouco, e assim, muito para concluir. Para mim, medida provisória sempre foi um outro nome de decreto-lei. Eu espero que a gente consiga, não sei se vocês pegaram a questão da medida provisória, que eu dizia no final que, para mim, desde criancinha, desde pequena, desde jovem, muito jovem, para mim, medida provisória nada mais é do que um novo nome para decreto-lei, porque eu sou desse tempo. E eu acho que o tal do legislador constituinte perdeu uma oportunidade, né? E considerando a história, nossa história, como, enfim, país de hegemonia do poder executivo, etc., eu acho que não poderiam ter perdido essa oportunidade de deixar só o legislativo legislar mesmo. Mas lá atrás ainda havia esperança, eu me lembro bem, eu mesmo cheguei a participar de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, que discutiam a relevância e urgência. Quando o Collor entrou, foi um momento desse. E a nossa Suprema Corte, né, entendeu que isso era o poder discricionário, isso era o poder não discricionário, mas daquele que era o prolator da medida. Então, a relevância e urgência era o presidente da República mesmo que identificar. Então, assim, 30 anos depois, a gente aqui atomizou fácil, né? A gente se desorganizou rapidamente. Então, hoje, o Brasil, eu vejo como essas unidades autônomas, isso do ponto de vista do trabalho, né? No mundo do trabalho, somos unidades autônomas de produção e desorganizados. E como cidadãos, igualmente. Até como consumidores, somos desorganizados. E as class actions não deram samba por aqui. Até recentemente, numa palestra, eu usei o exemplo quando teve o acidente de Brumadinho. O acidente de Brumadinho teria sido numa quinta-feira, né, no Brasil. Na segunda-feira seguinte, já tinha uma ação no estado da Flórida, uma class action, obviamente, dos acionistas da Vale, né? Já tinha essa ação feita lá. A gente nem como consumidor, também me lembro bem, igualmente, que migrei da Justiça do Trabalho para a Justiça Federal, porque, não, enfim, foi caracterizada a incompetência, a Justiça do Trabalho seria incompetente para os litígios entre servidores públicos e teria que ir para a Justiça especializada e fruto da ditadura militar e que existe até hoje. Enfim, para lá fui com muita dificuldade, porque minhas bases eram outras, enfim, tudo caminhava no outro sentido, fiquei bastante chateada, né? E lá estive durante esses anos todos, né? Nessa justiça privilegiada, foro privilegiado da União, conforme a gente costumava dizer. O fato é que eu, ao longo do exercício da advocacia, e boa parte dele vinculada a estruturas de representação e sindicais, eu não vi exatamente o crescimento, o empoderamento e efetiva representação, porque o nosso modus operandi, né? Eu dentro da Justiça Federal, nossa, assim, para justificar a representação de um sindicato no mandado de segurança coletivo, para justificar isso, estava na lei. A substituição processual
Meu pai, muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu acredito que o máximo que a gente puder tá dialogando, exatamente, com profissionais, com acadêmicos, estudiosos, por aí vai, de outras áreas, eu acho que melhor para a gente. E talvez ajude também a gente lugar que é muito incômodo mesmo, como você falou, Alexandre, de assim, não de salvador da pátria, né? Mas, enfim, eu acho que está dando defeito, eu acho que deve ser para terminar. Não, começou a trabalhar. Ah, tá. Enfim, eu acho que quanto mais a gente conseguir dialogar, e dialogar não somente entre nós, né, do métier, melhor. Mas, assim, ainda que seja difícil, continue tudo muito difícil, eu acredito que só dessa forma mesmo, só dialogicamente, na busca do consenso, mas não esperando demais, assim, antes da gente se organizar, a gente tem que abrir a nossa consciência individualmente, como pessoa. E isso é o que o seminário se propõe, a desconstruir esse... Não dá mais para falar em manipulação, né? Porque é como se o sistema dominasse a nossa essência individual desde muito jovem. Então, a gente não vai saber exatamente, nem com muita terapia, né? Os jovens, né? Os mais jovens, não vai saber realmente qual é a da essência, porque o mercado está aí para determinar sobre isso. Eu falei, acho que devo ter falado sobre isso hoje, sobre a tal da economia comportamental. Já se fez pelo menos dois prêmios Nobel para dois economistas dentro dessa seara da economia comportamental, e que eu vejo como um viés muito perturbador, porque a economia comportamental ela percebe qual vai ser a demanda futura do consumidor. Gente, não é isso, não deve ser isso. É isso mesmo, quer dizer, antes do consumidor, antes do indivíduo explicitar a vontade e o desejo, eles sabem. Nossa, é muito, eu tenho que me esforçar para entender. Fiquei velho. Enfim, gente, olha, gratidão. Marco, você conclui, por favor, né? Diga-me lá, em conclusão. Então tá certo, né? Agora, né, agradecendo novamente aí o convite, foi sensacional, né? O nível aí dos meus colegas de exposição, olha, fiz várias anotações, muitas reflexões, Alexandre, de verdade, fiz anotações para dar seguimento aí a essas colocações que foram postas, né? Eu acompanho aí o trabalho do Poder Judiciário, né? O escritório onde eu trabalho é um escritório aí que tem 10 mil ações ativas no Poder Judiciário Trabalhista, e o que você falou realmente é uma forma de eu repensar o que está acontecendo, né? Enfim, a atuação do sindicato. Muito obrigado, agradeço de verdade. Valéria, né, mais uma vez, o meu agradecimento, foi muito bacana, foi muito produtivo. Agradeço de verdade. Gratidão, gratidão imensa.